voltamos. E, doutor Kennedy, eu lhe cobrei quais são as boas notícias, né? Que a gente Isso. me deixou preocupado. Só falou que vai simplificar, mas vai continuar complexo. Falei, meu Deus, e agora? Vamos pagar mais coisas, mas quais são as boas notícias que a reforma pode trazer para a população em geral? Certo. Em primeiro lugar, já, como já dito, vai haver uma simplificação. E isso, por si só, é um benefício grande. Por quê? Porque vai acabar com a cumulatividade. Teoricamente, vai baixar os impostos, porque não vai cobrar esse imposto em cadeia. Então, Uhum. isso por si só já é um benefício que é muito grande. Vai diminuir o valor do produto, né? No final das contas. A segunda coisa é que vai haver uma alíquota zero para alguns produtos, né? Alguns produtos, principalmente os produtos da cesta básica. Então a comida provavelmente vai ficar A mais comida barata. provavelmente vai ficar mais barata. Não são todos os itens. E Uhum. nem todo item é, vai ser isento. Por exemplo, no arroz. A gente tem um arroz, que é o que vai para a mesa dos brasileiros, que é o arroz aqui, produzido aqui. Mas existe também um arroz que é utilizado na comida chinesa, que ele não vai, provavelmente ele não vai ter o mesmo benefício, porque Entendi. ele não é um produto que vai ter impacto. E também seria injusto um arroz de fora com para vir concorrer com só pelo fato de ser arroz Arroz. com o nosso produto aqui, que é o produto que de fato vai para a cesta básica. Então Então, eu ou creio que seja, vai acabar aquelas barrigas. Quando a gente fala barriga, aquele jeitinho que eles davam na cesta é básica, né? isso. Igual eu vi esses dias um tributarista comentando. Eu não vou recordar o nome do estado e até prefiro não citar. Mas tem um determinado estado aí que o capacete de moto, ele está lá em lei e ele faz parte da cesta básca. Imagina. É uma coisa que não tem nexo, Não né? É faz uma coisa não, sentido. que faz sentido. Eu entendo que talvez nesses outros estados a pessoa trabalha como mototáxi ou Uhum. trabalha como hoje muito comum em entregador, né, de aplicativo. Eu entendo, mas não faz o menor sentido um Não faz o menor capacete sentido. estar listado na cesta básica. E esse exemplo que o senhor trouxe, ele é muito rico porque é justamente isso, né? Há uma diferença entre o nosso arroz, que a gente come ele todo dia, com o feijão, com a carne, né? Esse tipo de Uhum. questão, com arroz que é destinado para comida chinesa, que Isso. não é a nossa comida, já é Não é nossa já é comida. uma iguaria, digamos Isso. assim, né? É uma questão já diferente. Isso. E que bom que não, já vai ter essa diferença porque é Na verdade, necessário, né? não se sabe ao certo, mas há rumores de que se isso acontecer seria uma coisa injusta, porque Entendi. não faz parte do nosso cotidiano, né? Uhum. Não Apesar está de no nosso que cardápio. não está no nosso cardápio, apesar de algum de nós sermos amantes de culinária de outros países, não faz parte da nossa Porque cesta. a cesta básica, basicamente, ela é o arroz, o Feijão, feijão, óleo, óleo, né? isso são outros Sal, peixes, sal, trigo, isso. carne, ela entra, A doutor? carne entra. É carne, Uhum. né? Acho que sardinha, se eu Só não que a estiver carne enganado. ela tem ela vai ser de uma forma, ela está embutida alguma sutileza que o governo federal colocou que a gente vai comentar, que é a tributação esse que vai aumentar na pecuária, né? Então, Entendi. querendo ou não, ela está na cesta básica, porém, ela vai aumentar o valor dela porque ela vai ser tributada de forma em outra forma, entendeu? Entendi, doutor. E já que o senhor falou a respeito da pecuária, então teria um lado negativo essa reforma? Teria um lado No negativo. caso, a carne ela vai ter uma maior tributação, Vai ter uma então? maior tributação, porque assim, foi criado o IVA, Hum, né? Que a gente já comentou que é o IVA dual, que tem uma simplificação de impostos federais, municipal e estadual. Tranquilo. Mas também foi inserido um imposto seletivo. Um imposto seletivo. E esse imposto seletivo, que é o IS, ele vai tributar alguns produtos que fazem mal à saúde, ao meio ambiente, né? E essa questão ela vai sofrer um impacto, né? Muito grande. Mas em relação à questão do agronegócio,
por causa que um outro benefício que a reforma tem, que é a desoneração do pequeno produtor, né? O pequeno produtor lá ele vai ser beneficiado. Porém, o restante do agronegócio, que na minha visão é a parte negativa, ela deveria sofrer esse impacto por igual. Mas não, somente a agropecuária que vai suportar esse impacto. Seria então mais ou menos o que a gente debateu lá no primeiro programa, a produção causa um mal, uma Isso. questão, aí eles acreditam que tem que aplicar uma questão pedagógica. Eu acho que sim. Mas o que, assim, uma visão muito pessoal, né? Não Muito faria pessoal. Não muito faz sentido, né? Não faz sentido, porque todo brasileiro gosta de carne, né? É, uma carne muito boa. A carne é bom, a Carne proteína assada, animal, cozida, frita, do jeito que nossa, vier. né? E aí, inclusive, por que eu comentei no começo sobre o IS? Porque justamente os produtos de lazer que o brasileiro mais gosta, que é a cerveja, o refrigerante e a carne, eles vai aumentar. Ou seja, o lazer do brasileiro Ficar mais vai caro. ficar mais caro. Porque a cervejinha dele do final de semana vai ficar mais caro, por causa do imposto seletivo, porque na teoria que a gente comentou, e também comprovado por pesquisas, né? De que esses produtos que fazem mal à saúde, os produtos que fazem de algum certo impacto no meio ambiente, ele vai sofrer um aumento. E esse imposto é seletivo, né? Ele vai procurar esses produtos. Então, a gente comentou cerveja, a gente comentou o refrigerante, e tem alguns outros produtos, inclusive da agropecuária, que podem também ser entendidos, porque isso vai ser resolvido em uma lei, né, e posterior. O governo vai ter um tempo para poder pensar sobre isso, inclusive sobre essas alíquotas, que ninguém sabe ao certo. Então, Então, na reforma não está definidas as alíquotas, não, doutor? não, são só No caso, então, especulações. a reforma é um princípio. Na verdade, vai É, ser um... Vai ser um... estão editando normas gerais, estão Aham. simplificando, tudo certinho. Porém, as alíquotas simplesmente especulação. O governo fala que vai ficar em torno de 25%, né? Alguns especialistas dizem que vai ficar um pouco mais, Uhum. cerca de 28%, 30%. Sim. Só que tem estudos, né, algumas pesquisas que foram feitas, inclusive, a pedido das indústrias, que isso vai ficar mais caro, que isso vai ficar bem mais caro. Vai ter algum ponto negativo para o empresário também? Eu digo empresário, aquele que tem uma pequena indústria, aquele que tem uma média indústria, A, não in- só o empresário agropecuário. a indústria é um dos mais beneficiados que tem aí, nessa reforma tributária, né, que é mais atingido é o setor de serviço, né, porque são 70%, até mais de 70% de, de empregos no Brasil pelo setor de serviço. E o setor de serviço, a alíquota vai ser definida pelos estados e municípios. Então, com certeza, é daí para mais. Então, mesmo que fique em 25% lá do que o governo está dizendo, né? 25% lá da tributação federal e 25% aqui, dos municípios e estados. Mas no setor de serviço tem empresas que são praticamente isentas, né? Como, por exemplo, o advogado. A gente tem isenção de ISS. E agora querem E mudar, agora né? querem mudar. E a gente vai sair de 0 para 25%, se for 25%. Entende a É. diferença? Precisamos lutar para não pagar também impostos, né? Porque nós, como prestador de serviço, se continuar dessa forma, nós vamos pagar impostos duas vezes, porque nós somos consumidores também. Isso. Aí como é que a gente vai pagar no serviço, no consumo? Então a dona Maria, seu José, que precisa do advogado, vai pagar um Vai, serviço mais vai caro. encarecer o nosso serviço. Então você que vai lá, por exemplo, na farmácia, você vai ter um desconto lá em alguns produtos. Mas você que vai vender o produto, né? Mas Uhum. você, por exemplo, que vai arrumar o seu carro lá na mecânica, que está no setor de serviço, você vai pagar mais caro pelo serviço do seu carro. Entendi. E a peça também que você
Doutor, nós estamos chegando ao final do segundo bloco, né? Daqui a Sim. pouco nós vamos caminhar já para o nosso último bloco desse segundo programa, né? E é um tempo para a gente tomar uma água, né? Isso. Também, porque realmente é um assunto muito Complexo. necessário, mas complexo. E as pessoas têm que entender justamente para que as pessoas entendam o que está acontecendo no país. Não saia daí, é um rápido intervalo e já voltamos.